É o meu normal. Se eu não fosse assim, então eu estou doente. É uma coisa que está acontecendo na minha casa e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu quero que isso aconteça na casa de todo mundo. Eu vou falar só de um versículo e vocês vão entender. Está em 2 Samuel 6:12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E eu estou falando isso porque nós estamos tendo culto na minha casa. Eu já não sei se é o terceiro ou quarto culto, né? E eu sentia muita tristeza na minha casa, porque meus filhos casaram e eu estou sozinha com meu cunhado. A casa é gigantesca, né? Alguns conhecem. E, e aquilo estava me dando uma preocupação, que eu queria sair de lá, eu não sei se devo ou não. Mas a arca do Senhor entrou na minha casa por esse tempo. E sinceramente, eu vou falar sinceramente, eu sinto assim até a unção derramando pelas paredes, depois que termina o culto, por dias. Não estou falando isso, ela está de prova. Por dias. Eu sinto assim, e as coisas sobrenaturais têm acontecido. Hoje nós tivemos uma grande vitória, porque o meu cunhado, ele não recebia aposentadoria, e a partir de hoje ele vai receber. E as coisas assim, sobrenaturais, sinceramente, que a gente diz não vai acontecer, está acontecendo no meu lar. E a casa está agradável, está gostosa de morar nela. Não sei se eu vou sair de lá. Agora, se alguém quiser morar lá em casa, tem bastante espaço. E é isso que eu queria dizer, que a arca do Senhor está habitando na minha casa. E eu quero que os irmãos participem dos cultos da minha casa. Está gostoso o culto lá. Quem esteve lá já sabe. Eu gostaria que todos fossem, para a igreja toda, cabe lá. Cabe, não cabe? Cabe. Então, é para ir. É agora nessa próxima quarta-feira, não vou esquecer. A Janete me animou porque eu não nem trouxe a Bíblia aqui, não vou ver nada, vou só dizer que eu estava comentando com a Silvia, comentei com os pastores aqui. Essa semana Deus tem me alegrado bastante porque muitas boas notícias têm chegado. E eu louvo a Deus. E não é só boas notícias, coisas boas têm acontecido, né? E essa experiência da Janete eu experimentei lá em casa, quando nós abrimos a casa, que deu origem a esse trabalho, na verdade. E realmente a presença da arca do Senhor na nossa casa faz toda a diferença. E permanece, a unção fica, a gente sente em determinados lugares, é tão gostoso. Eu quero agradecer a Deus, eu estou aqui para agradecer a Deus. Nossa experiência na terça-feira na praia foi muito boa, mas eu recebi notícias através da Sueli e também foi ótima a experiência lá na Zona Leste, na extensão leste, foi muito bom. Tive boas notícias a respeito do irmão que estava precisando trabalhar, nós estamos orando por ele. Então, em todas as coisas, tem muita coisa boa ter acontecido. E aí, quando eu estou lá sentadão pensando, eu preciso levantar para agradecer, aí vejo a Janete vir aqui para trazer essas palavras. Esse texto de Obed-edom tem sido uma marca na minha vida desde quando eu comecei a ensinar a Bíblia para outras pessoas. Eu li a Bíblia com muito interesse. Nesse ponto eu parei e falei, essa é a verdade do Senhor. O lugar onde a arca do Senhor permanece, há bênção abundante. Glória a Deus por isso. Aleluia. Xerikalabahas.
A arca do Senhor está aqui. Eu não estou conseguindo me conter. É muito forte. Eu queria que vocês ficassem de pé. E que vocês, queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Xerebala, desce, Espírito Santo. Péricles, há um tempo de intimidade forte contigo, porque eu vejo uma luz sobre ti. Xerelebarras. Xerelebarras. O Senhor vai decretar algumas coisas hoje aqui. Recalarras. Eita na machia querelebarras. Aquela moça, recalabaxê. Qual é o nome dela? Eu vejo algo na justiça, Deus liberando, xerecalabarras, sobre ti, xerebalabarras, vai sair, estecalabaxê, xerebalabalabaxê. Deus é um Deus de justiça, viu? Viu? Nesta batalha não tereis que pelejar, ficar parado e vendo o livramento do Senhor. Ai daquele que tocar, ai daquele. É próximo isso, hein? Cai daquele. Ressoricalabarras, retornamanamachia, ressorialahassou, essa namachia, esse calabarras, Kelly, olha, vejo, eu vejo xerecamatocha sobre ti, uma escuridão e você na tocha, com a tocha. Xerecala. Quando você levanta a tocha, as pessoas vão atrás da luminosidade. Xerebalabarras. Recebe isso. Ei, canamachia. Ei, soricalabarras. Ei, estaralabarraçou. Ei, muita gente atrás, viu? Ei, soricala, soricalabaxê. Ei, serelebala. Janete, tempo de colheita. Eu vejo colheita. Xerecalacala, ceifa. Reise, rica na machi. Eitara, halabahara, soricala. Eicalabarras. Eicalabarras, Mário, xerebalabarras. Também um tempo de intimidade. Eu vejo você ajoelhado diante da cama, xereba, labassuri, alabá, seca, labaxê. Ei, tudo que você pediu vai acontecer. Vai ticando, xereba, labarras. Um por um, xeca, labarras. É um tempo de concretizar as coisas do Senhor. Xó, uma por uma. Xeca, labarras. Esse rapaz, como é que ele chama? Há um tempo de caminhada com o Senhor. Essa caminhada com o Senhor, eu vejo uma subida. Talvez seja difícil. E vejo pedregoso o caminho. Mas é o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor. É um caminho de ensinamento. Soricalabarras. O diabo não tem direito sobre a tua vida. Está quebrado. Todo jugo, acima de tudo. Xerecalabarras. Senhor, dá liberdade. O Senhor dá liberdade para você agora. Para caminhar com o Senhor. Nesse caminho. Entenda, é o caminho do Senhor. Recalabarras. Débora, xerebalabarras. As pessoas veem a aparência, mas Deus vê o coração. O coração Deus vê. Esse é um tempo novo
na tua vida cotidiana. Cotidiana. Xerecalabarras. Deus vai fazer muito mais do que você pensa. Muito mais. Amém. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Glória a Jesus. Quando a gente estava louvando aqui, Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Então, Elcio, quando você falou aqui da presença de Deus, foi assim que eu senti no louvor. Eu não sei nem se foi uma visão ou se foi uma lembrança. A pastora Cleusa e a pastora Silvia falam muito do leão que passa aqui. Vocês não viram leão hoje, não? E quando a gente cantou Tu estás no meio de nós, me veio a lembrança desse leão passando e as minhas pernas ficaram todas arrepiadas. Todas as duas. Eu fiquei toda arrepiada. Há uma presença de Deus aqui muito forte, meu Deus do céu. Olha, deixa eu falar um negócio. A palavra do Elcio para o irmão Mário, eu tomo para mim também. Mas, nossa, é para o irmão Mário, mas o Senhor atende a nossa oração. Todo mundo aqui não tem uma listinha? Te recomendo, inclusive, que faça uma listinha, você que não tem. E o Senhor, Ele é poderoso para praticar as coisas e fazer aquilo que a gente não pode fazer. E é esse o nosso Deus. Ele tem esse braço forte que alcança onde você tentou e não conseguiu. Ou a rede que você lançou a noite inteira e não deu certo, mas por causa de uma palavra dele, vai de novo. E você vai de novo nessa rede e você lança de novo e de repente aquilo que você tentou uma vida inteira debaixo de uma palavra dá certo, porque a palavra de Deus, basta uma palavra e tudo muda. Há uma presença de Deus e quando a presença de Deus se manifesta no lugar, a gente não é igual, as circunstâncias não permanecem igual, tudo é transformado porque é uma presença revolucionária que vai não tirando tudo no lugar, mas finalmente colocando as coisas nos devidos lugares. Essa é a presença de Deus. E que privilégio nosso poder nos reunir aqui de quinta-feira. Quem dera fosse a igreja toda, mas se esse privilégio está para você, não despreza. Não fica achando,
Mas o Senhor está em todos os lugares, Ele está mesmo, mas Ele escolheu nos visitar nessa noite. O que você vai fazer com essa presença? O que nós vamos fazer com essa presença, se não adorá-lo e exaltá-lo e reconhecer que Ele é Senhor absoluto? Eu te amo, ó Deus, e com a minha voz eu vou te adorar quando as coisas vão todas bem. E se as coisas não vão bem, eu vou continuar te adorando. E se as coisas estiverem conforme o meu agrado, eu vou te adorar. Mas se elas não estiverem de acordo com como eu gostaria, eu vou continuar te adorando com a minha voz. E que seja sempre um doce som. Senhor, não deixa, Jesus, a nossa dificuldade, a nossa tribulação, gerar em nós uma murmuração. Mas que as nossas palavras sejam sempre um doce som, independente da circunstância. E que a doçura desse som também toque o que tiver amargo na nossa vida. E seja tudo um grande doce som para o Senhor. Nós vimos Paulo escrevendo uma carta, mandando alegrar-se no Senhor estando preso. Ah, meu irmão, é possível se alegrar em meio à tribulação. E é possível glorificar o Senhor. Aleluia. Queria só que você abrisse de novo no Salmo 18, que a gente abriu o culto hoje. Tem 4 versos de todos que nós lemos juntos, que eu queria destacar. Não tem muito a ver com o que a gente está falando de gratidão e de presença de Deus, ou de repente tem tudo a ver. Vamos ver aqui, tá? Salmo 18, vou ler o 16, o 17, o 18 e o 19. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Porque livrou-me, porque ele se agradou de mim. Todas as vezes que eu leio esse, eu não estava planejando chorar, vida aí com isso, tá bom? Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo. Todas as vezes que eu leio esse texto, é evidente, a gente lembra da canção que o pastor Fábio trouxe hoje, mas eu lembro muito do que Deus fez na minha vida, de me tirar das muitas águas, me livrar daquele que era mais poderoso que eu e me colocar numa outra situação. E eu creio que todos nós passamos por essa experiência do Senhor nos tirar das muitas águas, seja ela na área que for, e nos colocar num lugar seguro. E ele fala, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam. E daquilo que me machucava, que me fazia mal, que me tirava da presença de Deus. Pois eram mais poderosos do que eu. E muitas vezes, na minha dificuldade, eu sentia que eu não tinha força. E, na verdade, a gente aprende que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque eu posso contar com aquele que é a verdadeira força. Mas eu queria destacar o verso 18 aqui. Enquanto a gente cantava, me veio essa impressão. Não tinha a ver com um cântico, nem sei qual dos cânticos. Mas eu queria compartilhar com você. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Então ele fala assim, eles me assaltaram, os meus inimigos, eles não me assaltaram no dia de vitória, eles não me assaltaram no dia que eu estava me sentindo forte, que eu estava me sentindo bem. Eles não me assaltaram depois de 3 dias lá no Vale da Bênção e que eu volto igual um leão, cheio de fé, cheio de força. Eles não me assaltaram depois de uma campanha de oração. Eles não me assaltaram depois de eu passar um final de semana cheio da presença de Deus. Fala aqui que os meus inimigos me assaltaram no dia da minha calamidade. Era quando eu estava me sentindo frágil, quando eu não tinha força, quando eu não tinha vigor, quando eu estava, de repente, desesperançoso. Nesse dia, os inimigos vieram. Mas tem o mas, diga, tem o mas. Sempre tem o mas de Deus. Irmão, sempre tem o mas de Deus. Mas o Senhor me serviu de amparo. O Senhor foi meu apoio. Eu fico imaginando, é como se viesse uma grande força contra mim. Esse sou eu, bem magrinho. Amém. E vem essa força e tenta me derrubar, mas o Senhor estava bem aqui do meu lado, Ele me serviu de amparo. E aí fala que além do Senhor me livrar,
Ele me trouxe para um lugar espaçoso. Mas o que me veio à mente enquanto a gente estava louvando é que às vezes esse amparo a gente duvida. O diabo não pode mudar, obviamente, quem é Deus. Deus, é o Todo-Poderoso, Ele é a nossa torre forte. Ele não muda Deus. Mas ele começa a querer colocar semente de dúvida. Ele é meu amparo. Será que é mesmo? Será que eu posso continuar esperando mesmo em Deus? Será que eu não tenho que procurar alternativas mesmo? Será que quando vier esse vento forte eu não vou mesmo cair? Será que esse amparo é forte o suficiente para me sustentar? Lembra no Éden, quando o diabo tentou a Eva? E ela falou, se eu comer do fruto, tal, eu vou morrer. E o diabo falou, certamente você não vai morrer. E aí tem toda a coisa, você sabe que ela comeu do fruto. Então o diabo começa a colocar semente de dúvida em nós. O fato, irmãos, é que se o vento forte vem contra nós, se o inimigo me assalta no dia da calamidade, eu posso contar com o amparo de Deus, eu posso contar que eu tenho apoio, que eu não vou cair, que Ele vai me livrar. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor não só nos tira de muitas águas, nos livra do forte inimigo e nos coloca num lugar espaçoso. Oh, glória! Oh, obra completa do Senhor. Oh, obra maravilhosa de Jesus que não deixa nada pela metade. E Ele nos colocou nesse lugar, não para a gente ficar folgado, mas a gente pode olhar ali para as muitas águas e ver que tem muita gente ainda que precisa sair desse lugar. E o Senhor quer nos usar para sermos instrumento de Deus, para que outras pessoas também possam vir para esse lugar espaçoso. Lembre-se que é sempre uma obra dele, nunca nossa. Mas o Senhor quer nos usar para abençoar outros. E eu sempre fico nesse versículo aqui, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Como é que Deus pode se agradar de mim? Senhor, isso é um mistério para mim. Mas hoje eu abri no Salmo 147, eu vou ler um versículo e já vou encerrar. Salmo 147, verso 11, fala assim, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando você conta com Jesus para resolver as suas questões, presta bem atenção, e você não conta com força humana, você não conta com estratégia humana, melhor essa palavra, que outra eu não sei falar. Quando você não conta com o apoio humano, mas você conta com o Senhor e você espera na sua misericórdia, o Senhor se agrada de você. Obrigada, Jesus, porque só o Senhor para fazer uma obra completa assim em nossas vidas. Amém. A paz, igreja. É rapidinho. Bom, o Senhor tem falado muito comigo essa semana sobre esperança. E o que a Glócia falou, acho que tem um pouco a ver com o que eu tenho sentido. Que a esperança que nós temos, ela não é nossa, ela vem do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo no nosso coração. Quando a gente recebe o Senhor, Ele coloca dentro de nós o poder de ter esperança pelo poder do Espírito Santo. E às vezes a gente se esquece, a gente se perde um pouco, fica com medo do mundo. E então Deus tem falado muito comigo essa semana que a gente tem que voltar a acreditar que o Espírito Santo é a força que nos dá esperança. E aí eu li um versículo que eu acho que fala bem isso, que está em Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E essa semana minha oração para Deus foi para isso, para que Ele nos encha de esperança, para que o Espírito Santo esteja no nosso coração e nos faça ter esperança.
semana passada no Flash, quer dizer, no Flash a gente soltou um vídeo das 5 solas, por causa da reforma protestante e tal, e para mim ficou o Soli Deo Glória. E eu fui ler e pesquisar um monte de coisa para ter o que falar, porque tinha 1 minuto para falar, é difícil resumir. E o Vitor me mandou uma pregação do Francis Chan, aqui esse ano mesmo, numa conferência do Livres. Ele fala sobre Apocalipse 4. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheias de olhos. E não tem descanso, nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que ele está dizendo aqui no trono de Deus é assim. Tem toda aquela glória, tem os 24 anciãos em volta dele, ele brilhando como jaspe e sárdio, que eu não sei como é essa pedra. Tem um mar de vidro em volta dele, saem relâmpagos e trovões, mas na frente dele tem 4 seres que fariam qualquer um aqui dentro, só de olhar para ele aqui, se ele aparecesse, enlouquecer. Porque para a gente é impensável, digamos um homem mesmo, que seria o mais comum, cheio de olhos por todo o corpo, 6 asas, e por dentro e por fora das asas, olhos também. Por que Deus criou esse ser? A gente nunca vai saber, talvez a gente saiba no céu, mas o que importa é que, incessantemente, de dia e de noite, esse ser que faria qualquer um aqui enlouquecer, está dizendo a mesma coisa: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O vídeo da pregação tem 45 minutos, ele prega 25, e os outros minutos, o restante, ele se ajoelha, larga o microfone e fica falando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E no começo eu achei bem chato, não vou mentir, porque não acabava aquilo, e Santo, sabe? Pra gente fica chato. Mas depois eu comecei a perceber e não tive como, na verdade, não passar a adorar desse jeito também, a me prostrar no meu quarto e falar por sei lá quantos minutos: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, porque é isso que está acontecendo no céu. Por mais que o céu seja infinito, naquele momento ele aumentou aqueles 5 metros quadrados do meu quarto. E não sei como vai cair essa declaração, mas eu acho que eu experimentei um pouco do que vai ser o céu. Porque a presença que eu senti de Deus aquele dia foi, assim, inigualável pelo que eu já vivi. E quando terminou, porque eu tinha coisa para fazer depois, eu falei: Deus, como é que eu vou continuar isso? Porque eu sei o quão maravilhoso foi. E eu não quero parar, só que o Senhor me fez um ser humano. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que fazer as coisas, eu não posso ficar o tempo todo fazendo isso. E aí eu li Salmo 34, que diz... eu vou falar meio que de cor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A gente não precisa ficar falando Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a nossa vida pode ser um louvor a Deus. Cada ato que a gente tem, cada vez que a gente vê um enfermo na rua e ora com ele, cada vez que a gente
glorifica a Deus como a gente estava aqui glorificando hoje. Essa última música que a gente cantou, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu rei, e te entoarei sempre o meu louvor. Eu não tenho problemas com essa letra, mas eu gosto de pensar assim, que seja um doce som, não somente doce, Senhor, mas que seja dentro da minha limitação humana o mais perfeito, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E o Senhor é santo, 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 que era, que é e que há de vir. E eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, a cada dia, e posso dizer, e como testemunho, que tem sido muito bom imaginar que cada ato que eu vou fazer na minha vida, por menor que seja sempre um louvor a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso, bem forte, que é para todo mundo ficar animado. Vou começar pela palavra que eu recebi da Selma. Selma teve uma visão, eu achei muito interessante, porque ela viu como se eu tivesse aqui na frente um fole, e aqui fosse uma grande fornalha, e eu estivesse empurrando o ar, pegando fogo na igreja. E eu não entendi nada, quer dizer, eu pensei que fosse alguma coisa, interpretei, etc. Mas eu tinha uma palavra para trazer hoje, que Deus já tinha colocado no meu coração. Eu estava buscando gancho, como ligar com as coisas que eu tenho ouvido aqui. E eu decidi começar com uma frase que, na verdade, deu origem a tudo isso que eu quero falar hoje. Segunda-feira à noite eu resolvi pegar um livro de John Piper para ler. Um baita escritor. Mas, assim, eu reconheço a minha pequenez e minha fraqueza. Assim, a minha mente é muito curta para alcançar certos QIs que Deus levanta por aí, né? E ele começa a escrever algumas coisas, eu falo, meu Deus, do que esse homem está falando? E ele soltou uma frase tão incrível. O nome do livro é Pense. Pense. E ele se baseia em Jonathan Edwards, foi um teólogo, talvez um dos maiores teólogos norte-americanos do século XVIII, que conseguiu, pelo menos na opinião de John Piper, foi o que melhor conseguiu aliar as experiências íntimas e espirituais que nós temos com Deus, com o conhecimento que podemos adquirir a partir do ensinamento da Bíblia. Porque alguns caem muito no aspecto espiritual, outros caem apenas no ensino, mas Jonathan Edwards conseguiu conciliar as duas coisas. Essa é a opinião de John Piper. E, de fato, quando você lê João capítulo 4, Jesus fala assim, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Há uma adoração que brota dentro do espírito, quando nós vemos a glória de Deus, a arca de Deus, quando somos tomados pelo clima que existe, e há uma adoração que vem da verdade, a verdade do conhecimento, daquilo que temos aprendido sobre Deus, do reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele realiza em nosso meio, daquilo que a Bíblia diz sobre esse Deus. Assim como admiramos uma pessoa quando ouvimos falar muito bem dela, assim como admiramos, sei lá, o nosso clube, ou a nossa escola, ou o nosso trabalho, ou o nosso país. A gente escuta falar das coisas, a gente aprende sobre elas e a gente passa a admirar por aquilo que a gente aprende. A gente aprende sobre Deus e passa a admirá-lo também. E o John Piper escreveu isto no livro. Colocar o conhecimento sobre Deus e seus caminhos na mente é como colocar lenha na fornalha da adoração. E eu, com o fole na mão aqui, uma fornalha, sem saber por que eu queria falar essas coisas. Eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. Uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu fiquei tão impressionado que até postei na segunda noite mesmo, lá no grupo da igreja, colocar conhecimento sobre Deus e seus caminhos na mente é como colocar lenha na fornalha da adoração. Quanto mais eu conheço de Cristo,
das suas grandezas, das suas virtudes, do seu caráter, do que a Bíblia me revela sobre ele, mais meu coração rejubila. E a adoração fica mais intensa ainda. É uma adoração que transcende, inclusive, a de alguns momentos, quando somos tomados pela atmosfera, porque Deus está na casa. Mas há uma adoração que é constante, porque convivemos e sabemos de que Deus estamos falando. Mas eu queria te convidar aí a Provérbios capítulo 2. E eu quero fazer algumas reflexões sobre este capítulo. Porque eu li John Piper na segunda noite, e na terça, na minha leitura bíblica lá na escola, que eu faço correndo, né? Caí em Provérbios capítulo 2. E eu dei de cara, foi o primeiro texto que eu li, mano, da palavra do Senhor na terça-feira. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você leu isso ontem? Vamos falar em línguas hoje aqui. Amém, Mário? Porque a minha pergunta, quando eu li essa frase do Piper, a minha pergunta era, Senhor, como te conhecer melhor? Do que o Senhor está me falando? Porque ele estava falando assim, não, eu vou te ensinar, o Piper falou, eu vou te ensinar a pensar de acordo com a Bíblia. E por meio dessa experiência de pensamento, espero que você conheça esse Deus que você adora melhor ainda do que você já faz. E eu pensando assim, Senhor, a minha mente não alcança o pensamento desse homem. Esse homem é muito inteligente. Eu sou muito limitado, eu nunca vou entender o que ele escreveu. Mas o Senhor me abre provérbios e me traz algumas revelações incríveis. E eu começo, veja só, eu vou começar pelo versículo 5. O versículo 5 é a conclusão de um pensamento. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando é que vai acontecer isso? Quando é que eu vou achar o conhecimento de Deus? Quando é que o meu conhecimento de Deus será fortalecido, solidificado? Quando, versículo 1. E aí ele começa um roteiro. E existe um roteiro mesmo, tem que ser, eu entendo que é nessa ordem que as coisas acontecem. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus pôs no meu coração. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. A base de tudo é a obediência. E isso veio quebrando, porque eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade com certas coisas. Para eu seguir uma regra, eu posso abaixar a cabeça e obedecer, mas eu gosto de obedecer quando eu entendo por que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não gosto de obedecer cegamente. Aliás, as pessoas hoje ensinam que não se deve obedecer cegamente. Você tem que saber por que você está fazendo alguma coisa ou outra. Não é isso que o mundo ensina? Mas olha, Deus não está dizendo, venha me conhecer primeiro para depois você poder me obedecer. O que Deus está falando é, obedeça primeiro ao que eu estou falando. O que Deus ordena? Está nesse livro aqui. Põe em prática essa palavra. Faz o que eu estou dizendo. Então você fala, por exemplo, sobre o jugo desigual com o incrédulo. Ah, mas talvez não seja bem assim. Mas a Bíblia é tão taxativa. Não se coloque em jugo desigual, porque não é possível haver aliança entre a luz e as trevas. Ah, mas talvez. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que Deus está falando é, obedeça. Obedeça. Obedeça mesmo que você não esteja entendendo por quê. Obedeça mesmo que não faça nenhum sentido para você. O que Deus estiver dizendo na sua palavra, obedeça. É isso que ele está falando aqui. Eu me lembro de um jogo, quando eu era menino, né, o meu pai me levava todo sábado para jogar, e uma época a gente jogava lá no clube, lá no Tatuapé,
E eu sempre fui raquítico, esquálido, né? E fraco, fisicamente fraco. Uma barata é mais rápida do que eu. Se eu tivesse que apostar uma corrida com ela, ela ganharia de mim. A tartaruga não, mas a barata venceria. E eu lembro até hoje do meu pai me dando um lançamento assim, no bico da área assim, e eu gritando com ele. O que é isso? Tal. Ele falou, vai pegar essa bola. E o goleiro saindo. Eu não sei como eu saí na frente do goleiro, dei um biquinho, a bola foi pro gol. Ele falou, tá vendo? E às vezes Deus fala alguma coisa pra gente, ele fala, não, tá muito longe, tá muito difícil, eu não vou conseguir. E Deus fala, vai lá buscar essa bola, droga. O droga é por minha conta. Mas o que Deus fala é, obedeça a instrução. Obedeça a instrução. Aceite a minha palavra. Ele não está pedindo para você acreditar. Ele não está pedindo nem para você concordar. Ele está pedindo para você aceitar. Isso. O pastor Rafael disse que obedecia as coisas que o pastor de Crã mandava. Eu vou obedecer porque vai dar errado e eu vou provar que ele estava enganado. Aí dava certo. Obedeça. E aí, no versículo 2, para que se obedece? A consequência da obediência é que você vai começar a prestar atenção à sabedoria. E o coração automaticamente vai se inclinar para o entendimento. Uma vez eu falei, muito tempo atrás, lá acho que no tempo da Júlio Buono, que muitas vezes nós queremos sentir para depois fazer alguma coisa. A gente não tem que sentir nada, porque o nosso coração mente. A gente tem que fazer para sentir. Deus manda fazer, obedeça. E quando você obedecer, o seu coração vai se inclinar para o entendimento. O nosso coração começa a ser moldado. Deus começa a amolecer o nosso coração. A nossa disposição interior vai mudando. E aí, então, vem a segunda parte. Então, agora que o meu coração está tomando uma atitude correta, agora que meu coração, minha vontade, tem uma disposição de fazer o que Deus está falando, de conhecer a sabedoria de Deus, então agora ele fala, agora você começa a clamar. Ele pede para clamar por inteligência. Gritar, levantar a voz pedindo a Deus entendimento. E diz que nós devemos valorizar o conhecimento de Deus. Ele fala que devemos buscar a sabedoria de Deus como a prata, ou como tesouros escondidos. Eu estou indo atrás do conhecimento de Deus, e isso vale tanto, que vale a pena até obedecer quando eu não entendo. Vale, porque se você estivesse atrás de um tesouro, se você estivesse atrás de prata, nós aqui não temos essa condição de curar prata no quintal de casa. Então a gente não sabe exatamente como é que eles iam atrás dessas coisas. Mas se eu soubesse que seria possível cavar um poço de petróleo no meu quintal, e que esse petróleo seria meu, eu não mediria esforços para fazê-lo. E porque eu quero conhecer a Deus, eu vou colocar em prática qualquer coisa para chegar a esse ponto. É esse o sentido. Essa supervalorização do objetivo final. Se isso acontecer, então você vai entender, não a sabedoria, você vai entender o temor, que é o princípio da sabedoria, como está em Provérbios 1, capítulo, versículo 7. E Deus mandou o servo dele traçar esse roteiro. Deus me deu uma ordem. Eu tinha, vamos supor, um problema com o jugo desigual. Vamos supor que fosse essa questão. E eu queria estar muito interessado em uma pessoa, ou fazer uma sociedade com um ímpio. E eu entenderia, talvez, que seria a única saída para o meu problema financeiro. E a palavra do Senhor é taxativa. Não faça, não faça, não faça. A primeira coisa que eu vou fazer é, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não vejo saída, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. O meu coração será amolecido. E enquanto eu estou nessa posição, eu começo a clamar, Senhor, eu preciso ver a tua mão, eu preciso ver a tua glória, eu preciso ter uma experiência nova com o Senhor. O Senhor me diz para não fazer isso, agora eu preciso entender o que vai acontecer do outro lado. E sabe o que eu vou descobrir? Que quando eu ando em cima da palavra de Deus, Ele
se incumbe de fazer o resto. E eu acabo conhecendo o temor de Deus. Vale a pena temer ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todas as decisões que nós tomamos, porque Deus não falha jamais. E então, eu vou achar o conhecimento de Deus. Versículo 6. O Senhor é que dá a sabedoria, e da boca dele vem a inteligência e o entendimento. Se eu encher a minha mente com o conhecimento de Deus, a minha fornalha de adoração será aquecida. E porque eu pus em prática, eu estou falando hipoteticamente, ok? Mas porque nós pusemos em prática um princípio da palavra de Deus, mesmo quando não entendíamos, mesmo quando nem aceitávamos, mesmo quando não queríamos, pelo resultado obtido, o nosso conhecimento de Deus aumenta e o nosso louvor melhora. Quando eu for louvar o Senhor da próxima vez, eu tenho fundamento. Não que eu não tivesse pela atmosfera do lugar. Mas olha o que Jó falou. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que os meus olhos te veem, eu acho que a adoração de Jó foi melhor depois também. Não só foi tudo em dobro para ele, mas eu acho que até a adoração dele foi dobrada. Por causa de uma experiência ímpar que ele teve com o Senhor. E eu queria compartilhar isso com você. Há um roteiro precioso, mas que começa pela obediência. Que começa pela obediência. Aceite as minhas palavras e guarde no fundo do seu coração os meus mandamentos. Siga, arrisca o que eu estou te falando. É o Senhor quem está empenhando a sua palavra. Ele não vai falhar conosco. Amém? Queria compartilhar essa palavra com vocês hoje, que vocês sejam edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje você termina o culto, tá? Eu estava me preparando aqui para falar para ele continuar um pouquinho, porque eu sei que o objetivo dele é chegar no então. Mas o versículo 6 começa com o porquê. Então Deus está explicando por que ele disse isso antes. Porque tem um resultado, tem uma coisa preciosa. E eu vou terminar lendo só, sem muito comentário, os versículos que seguem, e aí a gente encerra o coração. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Tem um verbo aqui que é importante, reservar. Ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A retidão está nesse desejo intenso de buscar, de clamar, porque vamos obedecer. Ficar clamando se você não quer cumprir, se você quer analisar, não é retidão. É escudo para os que caminham na sinceridade. Você pode falhar, mas Deus te conhece o coração, Ele sabe se você está sendo sincero e se você falhou simplesmente porque você é humano. Guarda as veredas do justiça e conserva o caminho dos seus santos. Ele guarda o caminho. E diz mais, então entenderá a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, você vai se tornando mais justo. Você vai se tornando mais compreendedor daquilo que é equidade, que é tratamento igual. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos da treva, e se alegram de fazer o mal, fogam com as perversidades do mal. Até aqui já basta. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos
Sábado não haverá reunião aqui. A igreja estará com um bom contingente lá em Sorocaba, Votorantim, para fazer evangelismo, que possam ser edificados nessa experiência e possam trazer mais experiência para nós aqui, porque o evangelismo está crescendo em nosso meio e vai aumentar, os frutos estão chegando e nós vamos gozar desses frutos na nossa companhia. Amém? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nos despedimos agora, pedindo que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. Podem se abraçar.